Saudamos a todos os amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para darmos continuidade à nossa série Gênesis, o princípio da criação. Estamos hoje iniciando mais um estudo nesta série. Vamos fazer agora o quarto estudo e vamos cada dia passeando pelo livro de Gênesis e aprendendo aquilo que às vezes nós havíamos passado desapercebido e também relembrando coisas que nós já sabíamos. Ficamos agradecidos a Deus por estarmos juntos e estamos aí caminhando para o meado do ano, já estamos no meado de abril, estamos aí no final da Semana Santa, né? Hoje domingo da ressurreição, e glórias a Deus por Jesus ter ressuscitado. Isso nos garante a nossa salvação, todos aqueles que aceitam a Jesus em suas vidas. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas e também agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila e vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Lali Pereira, lá de Vitorino Freire, no Maranhão. Ela está feliz e agradecida a Deus porque sua filha hoje está aniversariando. Parabéns e que Deus abençoe a todos os aniversariantes de hoje. Maria da Conceição Dal Pasquale é de Rio Branco, no Acre. Helena Araújo é de Salvador, na Bahia. Milton Antônio é de São Carlos, em São Paulo. Janaína e sua mãe Dozinha são de Recife, em Pernambuco. Simval Mendes de Souza é de São José dos Campos, em São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e eterno Pai que estás nos céus, muito obrigado por mais este dia que estás nos concedendo. Muito obrigado pela salvação que nos proporciona através da vida de Jesus, que nós possamos aceitá-lo, viver com ele cada dia, ter um relacionamento com Jesus e possamos assim estar muito em breve contigo nos céus. Pedimos as bênçãos para o estudo que iremos fazer, que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração e também pedimos as bênçãos para todos aqueles que estão estudando conosco a Bíblia, mas que têm suas lutas, seus problemas, suas necessidades. Dê vitória a cada um conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós hoje iremos começar a estudar um pouco sobre o dilúvio que aconteceu na época em que Deus viu que a maldade do homem era muito grande e que não havia solução para o problema do ser humano a não ser renovar a vida. E Deus, antes de destruir o mundo com o dilúvio, ele deu uma oportunidade para todos, assim como hoje Deus dá oportunidade para todos, porque nós lemos na palavra de Deus que assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Está em Mateus 24:37. Então a maldade que havia naquela ocasião, para Deus chegar a destruir a humanidade daquela ocasião, é a mesma maldade e até pior hoje que nós estamos vivendo. Mas Deus ele nos dá a oportunidade. Deus ele não toma uma decisão sem antes oferecer uma solução. E então, vendo que a maldade do homem era muito grande, continuamente má, diz a palavra de Deus, os desígnios do coração do homem, Deus então viu que havia um homem que era justo, que era íntegro, e esse homem era Noé. Nós, na sexta-feira, terminamos o nosso estudo da semana passada falando sobre Noé. Noé, ele é filho de Lameque. Lameque é filho de Matusalém. E Deus então chama Noé para uma missão, poderíamos dizer assim, uma missão impossível. Por quê? Porque até aquela ocasião não havia chovido sobre a terra. As pessoas não sabiam que era chuva. A terra ela era regada por um orvalho que caía à noite e outra, não havia essas montanhas que existem hoje em dia, era tudo mais plano, era uma planície e então ficava mais fácil de o orvalho regar a terra e eles então trabalharem a terra com este orvalho que caía e ali poderem plantar e colher. Deus então, conforme diz aqui a palavra de Deus, ele se arrependeu de ter criado o homem. Mas o que nós deveremos entender é que o arrependimento de Deus não é igual ao nosso arrependimento. O arrependimento de Deus foi assim uma tristeza que ele sentiu, o coração pesou
porque o homem se tornou muito mal, o ser humano se tornou muito mal. E Deus não criou o ser humano para viver da maneira como estavam vivendo e da maneira como nós vivemos hoje, na maldade, na crueldade, na impiedade. Deus não nos criou para isso. Vejam que quando Deus criou o mundo, Deus formou este planeta, dando forma, dando vida. Cada dia que Deus concluía a sua obra, Deus viu que era bom. Deus viu que era bom, diz aqui a palavra de Deus. No sexto dia, Deus viu que era muito bom. Agora, passado cerca de 2000 anos após a criação, Deus viu, diz aqui novamente a palavra de Deus, Deus viu que a terra, que os habitantes da terra eram maus. Deus viu. Deus, ele está observando, irmãos. Deus, ele observa todas as coisas, ele olha, ele vê tudo. Ele tem um controle de todas as coisas. Agora, como nós temos dito nos nossos estudos, Deus, ele nos dotou de livre arbítrio. Ele vê todas as coisas, ele vê que nós somos maus, que nós fazemos as coisas erradas, mas ele não vai nos matar e nos destruir, nos eliminar por causa disso. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Ele se entristece quando vê que nós tomamos caminhos contrários à sua vontade. Isso pesa o coração de Deus. Então o arrependimento de Deus foi no sentido de se entristecer e de pesar o coração por ele ver que a sua criação estava vivendo numa situação tão caótica. E então, como nós dissemos, Deus achou um homem, Deus viu, Deus já sabia que existia, né? Mas a palavra de Deus, para que nós possamos entender, aqui é escrito em palavras humanas, né? Para nosso entendimento. Deus então encontra Noé, um homem justo, um homem íntegro, e aqui no capítulo 6 de Gênesis vem falando a respeito da corrupção do ser humano, vem falando da maldade. E quando chegamos então aqui no capítulo 6 e no verso 13, até o capítulo 7, verso 10, vem falando de como Deus preparou a população daquela época para que aceitassem o que Deus estava oferecendo, a salvação, não a morte no dilúvio. E então aqui no verso 13 diz assim, Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei, pois todos eles e também a terra. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipreste, e cubra-a com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, médio e superior. Preste atenção. Em breve, cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal selvagem e doméstico, um macho e uma fêmea, para mantê-los com vida. Um casal de cada espécie de ave, de cada espécie de animal e de cada espécie de animal que rasteja pelo chão virá até você para que os mantenha com vida. Cuide bem para que haja alimento suficiente para sua família e para todos os animais. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. O Senhor disse a Noé: entre na arca com toda a sua família, pois vejo que todas as pessoas na terra, apenas você é justo. Leve com você 7 casais macho e fêmea de cada espécie animal puro e um casal macho e fêmea de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave, cada casal deve ter um macho e uma fêmea, para garantir que todas as espécies sobreviverão na terra depois do dilúvio. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. Choverá por 40 dias e 40 noites, até que eu tenha eliminado da terra todos os seres vivos que criei. Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio cobriu a terra, entrou na arca junto com a mulher, os filhos e as mulheres deles para escapar do dilúvio. Entraram com eles animais de todas as espécies, os puros e os impuros, as aves e todos os animais que rastejam pelo chão. Entraram na arca em pares, macho e fêmea,
como Deus tinha ordenado a Noé. Depois de 7 dias vieram as águas do dilúvio e cobriram a terra. Gênesis capítulo 7 até o verso 10 eu li também. Aqui nós encontramos então como Deus preparou para que pudesse haver salvação. Todos aqueles que ouviram a pregação de Noé durante aproximadamente 120 anos, dizendo que o mundo ia ser destruído com água, todos que quisessem e aceitassem essa mensagem não morreriam, mas aqueles que rejeitaram ou que rejeitassem essa mensagem, todos iriam morrer, assim como aconteceu. Somente Noé e a sua família, 8 pessoas, entraram na arca, além dos animais que entraram também, e esses foram preservados, foram salvos. A terra foi completamente destruída pelo dilúvio. Muitas pessoas não creem num dilúvio universal, mas toda a natureza que nós vemos hoje prova que realmente o dilúvio ele foi universal, foi no mundo inteiro. Como eu disse agora há pouco, na época, antes do dilúvio, não havia essas montanhas, não havia esses vales tão profundos. A terra era mais plana, era tipo uma planície, alguma elevação pequena. E depois do dilúvio, que a água irrompeu, de dentro da terra para cima, a água subia e caía chuva do céu, dilúvio, e tudo isso fez com que essa terra fosse transformada, fosse modificada. Mas mesmo assim, ainda hoje, nós vemos as belezas que Deus criou na natureza. Por exemplo, nós vemos muitas montanhas lindas, bonitas, e chamam a atenção, vales bonitos também, mas imaginem a beleza disso antes do dilúvio, era muito mais belo. Mas Deus então, em sua misericórdia, ele disse para que Noé construísse esse barco, essa arca, e para que esta arca fosse a salvação para aqueles que aceitassem. Interessante também que Deus, quando ele viu que a maldade do homem era tão grande, ele escolheu Noé. E o nome de Noé significa consolo. Então o povo sabia que o mundo iria ser destruído, mas Deus havia providenciado um homem, uma pessoa, para levar uma mensagem de salvação, de consolo para aqueles que aceitassem. Sabemos que muitos creram na mensagem de Noé, aceitaram a mensagem de Noé, mas morreram antes do dilúvio. Agora, aqueles que estavam vivos na ocasião do dilúvio, somente Noé e a sua família entraram na arca. Irmãos, assim é hoje também. Assim como foi nos dias de Noé, vai ser na vinda do Filho do Homem. O mundo está sendo preparado, a mensagem está sendo pregada de advertência, de salvação. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não querem aceitar a graça oferecida por Jesus para sermos salvos. E nós que estamos salvos em Cristo Jesus, nós temos que perseverar. Nós temos que ter comunhão com Deus todos os dias, porque este mundo é mau, Satanás ele é astuto e ele quer tirar-nos do caminho, mas que nós possamos perseverar, buscando em Deus forças e não nos deixarmos ser seduzidos pelo pecado para nós não perdermos a salvação. Nós agradecemos a todos que estudaram conosco hoje a palavra de Deus. Retornaremos amanhã para darmos continuidade a este estudo, mas não nos esqueçamos. A palavra de Deus, ela nos diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.